não vamos falar imprevisibilidade, vamos falar de cenários, né? Todos os cenários de mudança, eles estão dando algum sinal em algum lugar e aí cabe muita gente fazer essa leitura. O que é exercício, ou como é que vocês veem que a gente deve fazer esse papel de leitura? Esse papel de leitura, ele tem técnicas e ferramentas tanto de futurismo, que é essa leitura de cenários e olhar para esses pontos de alerta, mas identificar padrões. Criatividade e mudança tem que ser sempre rápida em uma empresa. Então eu acho que falta criatividade e falta ser radical muitas vezes quando está na cara. Porque eu vejo que o empresário às vezes ele espera acontecer para depois ir lá e tomar decisão. Aí quebra, passa por dificuldade financeira, sendo que a notícia está muito na nossa cara todos os dias, né? E já vem caminhando com isso. Imprevisibilidade, a gente não sabe se o carro vai quebrar amanhã ou tal, mas a gente se prepara com algumas coisas que nos dão um repertório para poder otimizar isso, né? O grupo de melhoria, ele transforma aqueles encontros em ritos que podem prever num determinado momento uma melhoria que é uma melhoria do processo, pequena, de ajuste, mas que muitas vezes reúne o time para rever cenários, rever caminhos e rever processos como um todo, né? Então, organizar isso, organizar o ferramental desses grupos de melhoria e fazer com que a melhoria contínua ela não esteja na cabeça só de lideranças específicas, mas esteja em todo mundo que circula. O que acontece é que às vezes a pessoa ela fica com aquela galinha do ovos de ouro, e ela fica pegada naquilo emocionalmente e ela não larga de jeito nenhum, o cara quebra, né? Quebra junto, quebra a galinha, quebra os ovos, quebra tudo, mas o cara não larga. Então assim, eu acho que tem que ter essa mentalidade de diversificar o negócio dentro do próprio negócio. Sejam oficialmente muito bem-vindos. A gente está iniciando mais um episódio do Metamorphose Talks, iniciativa que nasceu, estava comentando, 2020, quando a gente provocou. Trouxe muito tema bom e hoje a gente não ia deixar por menos disso, para falar de um assunto que eu acho que é atual e ao mesmo tempo não é atual, é o que se fala o tempo todo, né? Para quem está assistindo a gente no YouTube ou no Spotify, o Metamorphose ele é um talk, um podcast aqui que ele tem plateia. Então vão ter pessoas interagindo aqui com a gente em algum momento, tá? Só para vocês estarem por dentro. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que eu quis provocar um pouco dessa tese para trazer para cá, porque quando a gente fala de imprevisibilidade, né? A gente está num cenário que muda o tempo todo. E bom, o nome desse talk já se chama Metamorfose. Então uma coisa a gente acredita, o mundo ele muda o tempo todo. Ele não é previsível, ou ele não é estável. Quando a gente fala de imprevisibilidade, eu acho que a única coisa que a gente consegue prever é que isso é uma verdade. As coisas vão mudar o tempo todo. E aí eu quis trazer duas pessoas que eu vou pedir para se apresentar aqui para falar um pouco sobre isso, que é um grande parceiro que trabalhamos juntos já em projetos, professor, eu acho, do mundo inteiro, né, Diego, foi uma baita referência, Diego Piovesan. Obrigado por estar aqui também, né? Obrigado. Já vai se apresentar aqui para vocês. E um grande parceiro também que trabalhamos junto numa porrada de projetos, atendemos vários clientes juntos também, um cara que resolve todos os pepinos quando a gente precisa, tem uma solução para tudo. Outro dia eu precisei de um tênis personalizado, ele tinha uma solução para tênis personalizado, então tem para tudo, que é o Gabriel da Up Custom, né? Bem-vindo, obrigado Gabriel por estar aí também, tá? Diego, se pudesse apresentar rapidamente o pessoal. Gente, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Edu, né? Obrigado mesmo de coração, é muito bom a gente poder compartilhar, discutir, trocar ideias nesse sentido. Eu sou o Diego Piovesan, eu sou consultor estratégico e criativo na Metalud, que é uma minha consultoria, e é uma consultoria criativa que a gente tem como principal propósito gerar autonomia criativa para marcas e pessoas. E dentro da consultoria a gente trabalha com o braço tanto de treinamento quanto o braço de construção de ferramentas e métodos para organizações, muito focado para a economia criativa, para o campo, né, muito de consultorias parecidas com a do Edu, e de empresas que querem ou oportunizam a criação dentro das suas indústrias ou serviços. E o campo do treinamento, porque vem muito também da minha característica como educador, né, já há mais de 17 anos, que trabalha com a estrutura de treinamento organizacional para times que precisam também desenvolver a inovação, desenvolver a criatividade dentro dos seus contextos. Boa, vocês viram que a gente já fala de mercado criativo, previsibilidade, que a gente vai entrar, então esse cenário é uma coisa que muda o tempo todo e eu acho que o Diego vive isso na prática, né, Diego? E Gabriel, conta um pouco da tua história aí, quem que é o Gabriel? Muito boa noite, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui, compartilhar e aprender com vocês, né? Fico muito honrado com esses convites, apesar de que eu tenho muito que aprender, tem muita gente aqui que com certeza tem mais a somar. Antes ali a gente já estava num bate-papo ali que eu já aprendi muito, já poderia até ter ido embora. Sou o Gabriel da Up Custom, onde todo mundo já me conhece pela empresa de uniformes, que é o nosso carro-chefe, onde a gente personaliza de tudo. Eu digo que a gente personaliza até paredes. A gente sacramentou isso personalizando uma pista de skate inteira, para dizer, a gente personaliza qualquer coisa. Então a gente resolve
o drama das empresas, eu digo que a gente nunca vendeu uniforme, a gente curou trauma. Aqui tem alguns clientes, né? O William que trabalhou na Librelato sabe, a gente sempre curou trauma, porque o mercado que a gente entrou é muito traumatizado, né? Com entregas mal feitas, produtos fora de prazo, de baixa qualidade. Então faz 15 anos que eu estou nesse negócio. Hoje é um grupo composto de quase 8 negócios consolidados, né? São 8 empresas dentro, mas o carro-chefe é Custom, onde a gente tem maior faturamento. Bacana. Antes de a gente entrar no papo, eu queria fazer um agradecimento para um parceirão nosso que está aí, a maior empresa de tecnologia do Brasil, a TOTOS. Acredita em iniciativas como essa, em movimentos como esse. Então, desde o ano passado, assim, a TOTOS está com a gente em todos os eventos, tanto os presenciais que a gente faz aqui, a gravação do nosso talk aqui na nossa sede, quanto também as versões itinerantes. Então, tem episódios bem legais, a gente gravou um na sede da TOTOS, inclusive, no itinerante. Tem agora agenda em Criciúma, agenda em Brusque, então esse ano ainda vão ter vários episódios legais. Então, um abração aí pro pessoal da TOTOS, quem não conhece, acho que vale, né? É a maior empresa de tecnologia do Brasil com várias soluções dentro disso. Também dominam esse mercado quando a gente fala de imprevisibilidade, né? Especificamente. Bom, poxa, alguém que trabalha olhando muito para o cenário criativo, entendendo que tudo muda o tempo todo, alguém que customiza tudo e eu acho que traz justamente esse olhar de nasceu como uma empresa de uniforme lá atrás, já viu que o mercado mudou, já viu que o uniforme não é mais o total que resolve os problemas dentro das empresas, se adaptou para isso tudo. Quais foram, né, cases de vocês, ou em que momento vocês entenderam que as coisas não poderiam ser como eram? Né? O Diego também, que era da escola, do mercado de educação, mercado acadêmico, né? Em que momento cada um de vocês entendeu que as coisas, né, elas mudam o tempo todo? E que isso deu uma virada de chave, de mindset para vocês a começarem a entender que vocês também precisavam o tempo todo estar em movimento. Olha, tem se a gente tiver que puxar da memória, algo que mudou muito da nossa perspectiva de mundo sobre imprevisibilidade é a pandemia, né? E eu acho que a gente pode puxar para um ponto que é a cultura, muitas vezes ela demora a ser alterada, né? A gente muda culturalmente de uma forma muito lenta, enquanto sociedade, enquanto muitas vezes empresa. Mas a cultura ela se altera por 3 movimentos que geram uma ruptura muito brusca nesse contexto. Pandemia, e a gente viveu isso lá, né, em meados de 20, alta tecnologia, né? Então quando entra uma alta tecnologia, ela faz com que muitas vezes o nosso comportamento altere, e guerra. E a gente está vivendo esses 3 ao mesmo tempo, junto, né, intensidades diferentes. E eu gosto muito de voltar a esse exemplo sobre a relação da pandemia, porque mesmo que ela traumatizou a gente em vários sentidos, ela fez com que a gente operasse muitas vezes também com formas que a gente não entendia ou não usava daquela maneira, né? Então, vamos lá, um movimento que muitas vezes a gente se deslocava muito para reuniões ou eu para fazer treinamentos com o time presencialmente, hoje plataformas colaborativas online já resolvem, como o Miro, Mural e outras tantas. Então, modelos de reuniões que hoje se tornam muito mais efetivas digitalmente aceleraram a forma de poder discutir com grupos, né, dentro desse sentido. E o próprio pensamento e o próprio como que a gente trabalha esse pensamento de prever esses futuros dentro das organizações, né? Que é e eu gosto muito Edu, de trazer um pouco dessa palavra, não falar futuro no singular, mas falar futuros. Porque quando a gente prevê futuros, o que a gente está fazendo é prever cenários. Então a gente olha para cenários. E o entender como que daí, nesse impacto junto com as organizações, a gente olha cenários possíveis e impossíveis dela operar, né? E talvez a palavrinha da vez que eu uso muito em técnicas junto com os clientes é e se? E se a gente tirasse tais coisas do nosso modelo de negócio, né? E fizesse eles pensar dentro desse sentido. Então, para te responder assim, bate-pronto, né? Seria essa... como que a gente opera o conceito criativo dentro desses fluxos para que as pessoas consigam... Porque imprevisibilidade, a gente não sabe se o carro vai quebrar amanhã ou tal, mas a gente se prepara com algumas coisas que nos dão um repertório para poder otimizar isso, né? Eu ia comentar isso de cenários, assim, porque o que a gente entende é, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que algum movimento, alguma coisa pode acontecer. Eu estava em um outro evento conversando com o pessoal da gastronomia, né? Então, com a pandemia todo mundo fechou, né? Aí o que o pessoal imaginou? Quando voltasse a pandemia, todo mundo ia voltar. Não voltou. Então foi imprevisível. O que se tinha como expectativa era uma coisa e não aconteceu. Então são cenários que você tem que estar analisando. Assim como a gente vai para o mercado cerâmico, né? O mercado cerâmico teve um boom de crescimento na pandemia, porque as pessoas começaram a estar em casa. Estar em casa, eu vejo, poxa, minha sala não consegue ser um escritório para mim. Eu vou lá, reformo. E as indústrias cerâmicas
que fizeram? Produziram, terminou a pandemia, o estoque ficou lá em cima e isso saturou o mercado, né? Então, cada movimento teve os seus pontos, né, de olhar e de, muitas vezes, aprender com aquelas situações, né? Exato. Tem clientes nossos, por exemplo, você tem que analisar isso e tá entendendo isso o tempo todo. É difícil, eu acho, quando você entra numa indústria muito grande, que você tem um planejamento estratégico como se tinha muito de médio e longo prazo, com pesos de investimento muito grande, onde você vai falar de montar um parque fabril, e aí entender que às vezes muda esse consumo muito rápido, né? Um cliente nosso, exemplo, era a Lombeer, assim, então vendia muito chopp para estabelecimento. Mudou o consumo, o pessoal começou a consumir mais em casa, muda o hábito de consumo, então você tem que estar rápido pensando, para onde que eu vou, o que que eu faço, como é que eu me organizo, como é que eu alinho e atendo essa nova expectativa, né? Essa nova realidade que está acontecendo, e que pode mudar de novo, mais uma vez. Mas eu queria entender também, Gabriel, o que um hábito, assim, entendendo, né, esses teus movimentos de mudança também, o que um exemplo, um marco, alguma coisa que fez com que vocês mudassem muito também? Eu acho que a pandemia marcou todos nós, até porque eu sou muito novo, né, para falar de mercado e tempo de empresa, né? O meu negócio sólido tem 15 anos, mas a pandemia foi um marco para todo mundo. Em 2020, a gente começou a produzir máscara, a gente foi a primeira empresa do Brasil a produzir máscaras. A gente começou a produzir em fevereiro, quando eu me atentei a mercado externo. Minha família é do ramo tradicional do couro bovino, então a gente sempre lidou muito com a China. E quando eu comecei a ver necrotério móvel, Nova York, comecei a ver colapsos, onde, né, países de primeiro mundo já estavam colapsados, eu fiquei pensando, nossa, imagina o SUS, como é que não vai ser? Então eu parei a minha produção, eu fui muito radical, eu cheguei um dia e disse assim, para agora, tudo que a gente está produzindo de uniformes, coloca tudo embaixo das mesas e a gente vai começar a produzir máscaras. Todo mundo ficou muito chocado com aquilo, eu falei, gente, isso é previsão que vai chegar ao Brasil, não tem como não chegar. E dito e feito, dia 17 de março de 2020, é o dia do meu aniversário, não tem como esquecer, né? A gente já estava produzindo 30 mil máscaras dias, onde eu atendi todas as maiores redes de hospitais do Brasil. Perfeito. E foi uma bolha. Então, assim, foi muito rápido, né? Veio uma onda de máscara, durou 3, 4 meses até o governo liberar uma máscara que não funcionava, que era a máscara de pano. Aí mesmo que expandiu. A hora que liberou a máscara de pano, aí acabou. Porque a máscara que vinha para nós era a máscara de 3 camadas, né? Onde uma era de TNT, tecido não tecido, filtrante, e outra filtrante, e outra de TNT. Aí liberaram a de pano. O vírus era milimétrico, né, e botaram, era nanométrico, e o furo do tecido ele é milimétrico. Então o vírus passava 1000 vezes pelo furo e, obviamente, aquilo não funcionava. Sem contar que deu muito problema respiratório. Mas, falando disso, falando que em criatividade e mudança tem que ser sempre rápida em uma empresa. Sim. Não dá para esperar o mercado mudar, a gente já está vendo que China vai... De novo, vai chegar e vai afetar o nosso mercado, já está na cara, onde tudo vem subindo. Hoje recebi a notícia que os plásticos vão ter um aumento de 160% e ainda vai faltar. Então hoje eu já travei todos os descontos da empresa e falei para todos os vendedores, a partir de agora já começa a preparar os clientes que a gente vai subir drasticamente a tabela, ou sobe ou quebra. Não dá para esperar para mês que vem, não, mas dá mais um desconto. Não, a gente não vai conseguir comprar com o preço que a gente comprou ano passado. Então, aquela promoção que a gente ia fazer, eu falei, cancela tudo, sobe. Então, eu acho que falta criatividade e falta ser radical, muitas vezes, quando está na cara. Porque eu vejo que o empresário, às vezes, ele espera acontecer para depois ir lá e tomar decisão. Aí quebra, passa por dificuldade financeira, sendo que a notícia está muito na nossa cara todos os dias, né? E já vem caminhando com isso. Vocês dizem, então, que tudo que vem, que a gente, não vamos falar imprevisibilidade, vamos falar de cenários, né? Todos os cenários de mudança, eles estão dando algum sinal em algum lugar e aí cabe muita gente fazer essa leitura. O que é exercício, ou como é que vocês veem que a gente deve fazer esse papel de leitura? Esse papel de leitura, ele tem técnicas e ferramentas tanto de futurismo, que é essa leitura de cenários e olhar para esses pontos de alerta, mas identificar padrões, né? Porque um sinal, muitas vezes, que ele está lá sozinho, ele é só um sinal, muitas vezes, daquele contexto que está acontecendo. Mas se a gente começa a olhar e a observar que existem padrões de comportamento, que eles estão se repetindo, ora aquilo vem muito rápido, como foi o caso da pandemia, ora de uma forma lenta ele vem e a gente consegue muitas vezes inovar num procedimento como foi esse das máscaras que o Gabriel comentou. Então, uma das coisas que eu acho muito importante é, vamos olhar para fora, ou vamos olhar para movimentos que são do nosso próprio contexto hoje, não precisa ir para fora para a gente ver isso, mas como que a gente vai entender comportamento? É muito interessante a gente ter dentro do time que opera em qualquer área, seja de gestão, seja de estratégico, C-level,
um profissional que ele não olha só para a operação, o mercado fechado, né, a cadeia de mercado fechada, mas que olha para comportamento das pessoas dentro do fluxo daquelas operações que elas estão tendo. E identificar quais padrões, o que de padrão está acontecendo que pode impactar direto ou indiretamente a gente, nesse sentido. Esse é o desafio que a gente tem, assim. E eu vejo também uma questão quando a gente fala muito de imprevisibilidade, que eu acho que minha esposa é gerente de processo, ela me mata se eu falo isso. Mas às vezes parece que o processo ele quer meio que... Todo mundo precisa ter essa ordem, né? E fazer esse controle. Só que quando a gente fala de um cenário que ele é imprevisível, você não sabe o que vai acontecer, você só sabe que vai ter uma mudança, você pode prever cenários, mas se você for tentar talvez desenhar todos esses cenários também, isso se torna muito custoso ali dentro da empresa. Como é que vocês veem esse papel de eu conseguir manter essa ordem, ter caminho, ter um bom planejamento, algo que eu consiga seguir como um guia, um norte dentro do meu planejamento, dentro da minha companhia, mas ao mesmo tempo eu consiga ter essa liberdade para conseguir ser rápido no movimento de mudança? Eu sou o cara que eu sou a favor da diversificação de negócios dentro do próprio negócio, né? Quando tu for lá, já foi lá, tu sabe o que eu tô falando. Então, assim, a empresa nossa hoje, ela compõe de 6 negócios diferentes. A gente vai de lavação de carro a uma cafeteria junto no mesmo complexo. Então, travou o mercado, fechou tudo, sempre vai ter algum negócio que vai salvar para pagar as contas. O que acontece é que às vezes a pessoa ela fica com aquela galinha do ovos de ouro, e ela fica pegada naquilo emocionalmente, e ela não larga de jeito nenhum. O cara quebra, né? Quebra junto, quebra a galinha, quebra os ovos, quebra tudo, mas o cara não larga. Então, assim, eu acho que tem que ter essa mentalidade de diversificar o negócio dentro do próprio negócio. Né? Tu vai na Lucas, tá ali, loja de ferramentas, chega lá, tem de tudo dentro da loja dele. Então, qualquer cenário sempre vai servir alguém. Então, é importante essa mentalidade nossa de não ser apegado emocionalmente aos negócios e diversificação. Eu sou a favor, essa é a minha opinião, né? É a minha vida, né? Então, eu estou falando de mim aqui. Talvez outras pessoas discordem ou pensem diferente, mas isso sempre me salvou. Porque um mercado não está dando certo, ou está equilibrando as contas, isso vai somando faturamentos, porque nem sempre o uniforme vai estar em alta. Daqui a pouco vai dar uma baixa. Veio a onda do digital, todo mundo quer estar postando o tempo inteiro, todo mundo quer estar bem arrumado. Tá, mas até quando isso vai? Daqui a pouco o pessoal vai para o home office, não vai se importar tanto com a apresentação, como foi na pandemia. E aí? Preciso de outros negócios fomentando a minha fonte de renda, né? E fazendo com que alimente o grupo. Um ponto que eu vejo, principalmente quando a gente olha para uma operação que ela é muito grande, né? Vamos para uma indústria, né? Como é que a indústria cria previsibilidade entendendo que ela existe Precisa de dentro controle, de um processo, né? tem Exato. controle. Eu gosto muito e eu aposto muitas fichas nos grupos de melhoria contínua dentro das indústrias, sabe? Quando a gente tem, por exemplo, grupos que são grupos multidisciplinares dentro de um contexto onde a área do chão de fábrica está junto com a área lá de uma operação, do administrativo e do comercial, pensando em soluções de inovação incremental dentro da empresa. Porque, e daí a gente veio para uma palavra que está muito esvaziada ultimamente, que é a palavra inovação, mas que ela precisa ter um entendimento de que esse olhar da inovação, o olhar da criatividade, precisa estar nos ritos da organização. Tem que ser um natural, né? E tem que ser um rito, né? O grupo de melhoria, ele transforma aqueles encontros em ritos que podem prever, num determinado momento, uma melhoria que é uma melhoria do processo, pequena, de ajuste, mas que muitas vezes reúne o time para rever cenários, rever caminhos e rever processos como um todo, né? Então, organizar o ferramental desses grupos de melhoria e fazer com que a melhoria contínua ela não esteja na cabeça só de lideranças específicas, mas esteja em todo mundo que circula. Se a gente for ver, então, naquilo que a gente falou, a gente sabe que ela é previsível, a gente não consegue... A imprevisibilidade é previsível, né? Essa é a frase. Mas a gente sabe que ela acontece, a gente pode tentar prever cenários, sabe que ela vem de padrões, e sabe que ela pode criar essa questão de causa e mudança de toda a ordem dentro de uma empresa. Então, faz parte do processo eu ter rituais que eu consigo fazer essa leitura de cenário para conseguir talvez ter uma adaptação mais rápida, ter um entendimento de mudanças de um cenário novo. E aí talvez sim, aquilo que eu tinha mapeado como cenários, se eu acompanho, eu consigo entender qual que é o padrão que está se movimentando primeiro e aí começar a investir mais energia ali na mudança. O Saramago tem uma frase que eu não vou falar ela certinha, mas a gente precisa sair da ilha para ver a ilha. Né? Então, é importante que a gente principalmente entenda que muitas vezes eu preciso sair um pouco do olhar do meu negócio para entender esse meu negócio. E o processo de consultoria ajuda muito nisso, né? Porque muitas vezes o consultor vai dar essa visão que é externa ao contexto da ilha. Mas tem uma palavra que eu acho que ela é muito importante e que vem do Pierre Levy, um sociólogo francês, que é a inteligência coletiva. A gente confiar na inteligência coletiva da nossa organização e confiar no repertório que forma a inteligência coletiva dessa nossa organização. É aquela coisa, não, mas
pessoal tá lá naquela ilha dele, naquele espaço dele, não, mas vamos conversar, vamos ver o repertório dele, vamos ver como muitas vezes aquela pessoa que está lá circulando por toda a operação, ela tem muito a dizer, né? Tem muito a contribuir e já está até identificando sinais que nós, às vezes, lá no nível de estratégia, não estamos identificando. Então é deixar com que a informação circule dentro dessa operação e confiar muito nessa inteligência coletiva do time. O famoso, às vezes, o cara da operação já está dizendo que vai dar bronca, né? Há e aí, muito quem tempo. tá lá há muito tempo, né? E aí, cara, por que eu fui pego de surpresa, né? Porque talvez eu não consegui fazer. Ou enxergar isso. Enxergar isso. A gente tem lá na empresa 2 reuniões. É meio que um quartel militar, né? Que é sagrado. Diariamente a gente faz uma reunião às 8 e outras 2 horas com o time comercial, onde eu faço as perguntas para eles sobre os nossos clientes. Porque isso é uma pesquisa de mercado que a gente faz diariamente. Mas não para a gente se abastecer com notícia ruim, porque mês de abril, geral, né? Não é unânime, mas é geral, todo mundo dizendo que foi o mês mais fraco. O que eu faço com essa informação? Muita gente pega informação de mês ruim, vou me acomodar. E chora, né? Vou chorar. Assim, gente, vamos subir a prospecção ativa todos os dias, porque dá para prever um mês. Um mês dá para prever. Talvez não dá para prever todo o cenário, Exatamente. mas dá para fazer uma previsibilidade de cenário para que a empresa feche o mês bem. Né, esse mês para nós foi caótico, a gente fez mudança de sistema, virou sistema dia 1º de abril, nossa, foi uma loucura. Mas a gente não deixou de fazer a tarefa de casa. A gente vai fechar ainda o mês batendo meta. Mesmo, mas por quê? A gente viu que o cenário estava ruim, somos em 8 no time comercial, né, não é uma equipe muito grande, mas 8 visitando 10 por dia, nós falamos de 80, análise de mercado de 80 empresas diferentes por dia. Imagina, isso é banco de dados gratuito que a gente tem todos os dias, dizendo assim, olha, tá a maioria falando que o mercado tá ruim, então vamos para cima. Em vez de ser só 10, vamos fazer 20, então... ou você abre o funil, você começa a ter uma noção de, ou você abre o funil que você vai ter que prospectar mais, ou você mudou o jogo, né? Isso. E aí tu tem outras oportunidades. No nosso cenário ainda, atrasou o clima, tivemos verão até anteontem, então tudo isso a gente já vê que vai ser um mês onde a gente vai ter muito desafio. Mas muita gente vê, tá na cara, mas não se move. Espera acontecer algo para dizer assim, eu não previ isso. Não, mas estava muito óbvio, né? Antes de comentasse sobre diversidade de negócio, esse é um ponto bacana de entender. Assim. Aí eu vou falar um pouco de marca e eu queria ouvir a opinião de vocês. Assim. É muito, muito forte a gente defender dentro do branding, né? Ou acreditar muito nessa questão de percepção, a gente ser reconhecido muitas vezes por uma característica única que a gente consegue fazer dentro da nossa empresa. Então, lá na Up Custom, o Gabriel é muito conhecido por X. Diego, na Metolude, é muito conhecido por Y. E aí esse posicionamento é que direciona muitas vezes as decisões da empresa e até os clientes a entenderem o que a gente tem, criar expectativa, né? Eu estava ontem com o Lucas num evento, a gente estava conversando com o ex-CMO da Johnnie Walker, né? E aí ele estava falando, o posicionamento da Johnnie Walker é uma marca para homens que querem crescer. Então você já entende como público e você como negócio entende também como caminho. Quando tu fala de diversificar e ir para um outro negócio, como é que você olha essa questão do teu posicionamento, o teu diferencial, a tua marca, aquilo que te fortalece, aquilo que te cria percepção e valor? Você sempre olha para se esse novo negócio eu consigo beber dessa fonte ou como é que é esse teu processo de mudança? É desafiante, bem desafiante, porque a gente até colocou o nome agora de Up Complex, porque é complexo até de explicar. E a gente, o teu diferencial é criar coisas complexas. É porque é difícil mesmo, é isso que tu perguntou, Edu, é um grande desafio que a gente vem encontrando para o nosso cliente entender que além da Up Custom lá dentro a gente tem o café, tem a Up Wash, que tem a lavação, a gente tem a Up Work, a gente criou toda a parte de auditório, sala de co-work dentro, que conecta com os nossos clientes, então a gente tem uma dificuldade de comunicar isso, porque a Up Custom ficou realmente, lá em Tubarão ficou muito forte, né, falando na nossa região ali ela ficou consolidada, mas a gente tem essa dificuldade onde a gente vem trabalhando aos poucos, marca por marca, né, a gente abre lá, tem uma parede cheia de coisinhas de cada negócio para a gente poder estruturar melhor, para crescer cada marca. Mas assim, levando para construir anos para construir uma marca, né? Então, 15 anos numa, a maioria tudo embrionário ainda, então 1, 2, 3, 4 anos no máximo, e a gente sabe que isso vai ser construído com o tempo. Não adianta de um dia para a noite achar que a marca vai nascer. E uma gera valor para outra, né? Porque isso daí você já vê o café, daí você já vê, poxa, inovação aqui, então já... O que é a linha central que guia tudo Então, como é que surgiu as coisas ao redor? Sendo bem prático. A Up Custom dentro da loja hoje, ela foi a primeira do Brasil, onde tu consegue pegar uma camiseta da prateleira e personalizar ela, sair usando na hora. Só que esse na hora leva de 30 a 40 minutos, foi por isso que a gente fez o café, para que o cliente pudesse ter um tempo de tomar um café enquanto o produto dele ficasse pronto. O cliente que ele vai lá e está montando o negócio, está iniciando o negócio e ele não tem renda para alugar uma sala por mais de R$1.000, a gente criou um Upworking lá em cima, então a gente tem algumas salas com custo-benefício bem baixo e dá acesso a todo o nosso portfólio de 40 mil empresas.
onde eu digo que é uma incubadora. Teve uma empresa que ela nasceu lá dentro e agora não deu um ano, ela saiu porque ela cresceu demais só com o nosso portfólio, só com o nosso network. A rede ali de contato ali, que circula ali dentro. Isso. E aí a gente também, além disso, a gente criou um auditório muito legal. Eu tive no Vale do Silício em 2024, vi a arquibancada Netflix, o Nathan fez a nossa parte de almofadas lá, ficou linda, inspirada na Netflix, que é uma arquibancada que eu digo arquibancada de curva. Isso tudo para quê? Para proporcionar experiências para novos negócios, onde o cliente vai lá, expõe a empresa dele, apresenta junto com os eventos que a gente faz. Mais ou menos o que está fazendo aqui, a gente faz lá dentro também. Então faz com que a gente impulsione novos negócios. Só porque é difícil explicar, porque cada negócio está tendo a sua nova identidade. Se pro teu que tem uma relação física é difícil, pro meu que é serviço se torna mais complexo. Mas é gostoso isso. Por quê? Porque faz com que a gente revisite muito o que a gente faz, né? Dentro da tua pergunta que tu fez pro Gabriel sobre essa relação do qual é então o direcionador, né? No meu caso é a construção de fluxos criativos. E essa abertura me dá um entendimento de talvez um grupo específico de pessoas me reconheça por tal característica dentro daquele processo de fluxo criativo. Outro grupo me reconheça por tal movimento. Então talvez a identificação de não só uma persona, mas de grupos de personas distintas, que onde eu vou operar dentro daquela minha matriz de valor, mas para esse caminho e para esse caminho. Né? Então, muitas vezes uma empresa vai entender o Diego, não, mas o Diego faz palestra, constrói treinamentos e tal, legal. Ah, mas o Diego, ele fez aqui ferramentas que nos ajudaram a criar tal. Beleza, estou dentro do caminho de fluxos criativos, mas estou com entregas que são o meu como ali, que vão operar de uma forma diferente dentro da consultoria. É como se tu fosse pensar que tu pode ter hard skills diferentes como entregas, né? Mas você é reconhecido ali, pela soft mesmo. Então, o Diego é reconhecido pela criatividade, por ser um cara dinâmico, por ser um cara próximo. Então, tanto na palestra quanto na consultoria, vai ter isso. Esse daqui está na linha central, né? Exatamente. No eixo principal disso, assim. Quando a gente fala de empresas mais tradicionais, assim, como é que vocês veem que isso acontece no dia a dia, essa leitura de cenário, de ter um olhar, não vou falar de inovação e disrupção, porque também eu acho que a tradição muitas vezes é um pilar importante dentro de muitas empresas, mas como é que vocês veem esse movimento de olhar, ter essa ambidestria de olhar para o futuro, né, e estar vivendo o presente e caminhando as duas coisas ao mesmo tempo? Eu sou a favor da cultura tradicional, onde a base é familiar. Por isso que eu falei, é importante. Né? Sou extremamente tradicionalista, onde o respeito e a honra a gente aprende dentro de casa, isso consolida qualquer negócio e a gente transmite isso para dentro da empresa. Né? A nossa cultura é muito forte lá dentro. Respeito porque eu e minha esposa, né, uma empresa familiar, onde nós dois somos sócios, a gente se conheceu, ela tinha uma empresa de confecção, eu também tinha. Ela se apaixonou por mim, eu digo, ela pediu para casar comigo, eu aceitei. E a gente está casado, fizemos 13 anos anteontem de casados, mas é a parte que mais gere o negócio hoje, é ela, a parte administrativa, ela que toca, né? Quando eu falo dela, eu até me emociono, porque sem ela não existiria Gabriel. Né? Muito bonito, Gabriel tá aqui falando tudo, mas assim, eles estão mais lá dentro, ela está sempre lá trabalhando arduamente junto comigo, então crescemos juntos, mas é como se realmente fosse uma família. Eu vi muito meme de internet falando, se dentro da tua empresa chamam de família, cuidado. E eu falei assim, se dentro da tua empresa não chamam de família, cuidado. Porque assim, eu cuido do meu colaborador quando ele se acidenta, eu cuido quando o filho fica doente, eu cuido do meu colaborador quando o neto fica doente. Isso é um cuidado que eu tenho. Ah, Gabriel, mas tu te preocupa tanto, mas por causa de pouco dinheiro ele sai. Garanto pra vocês, não sai. Não é assim que se constrói cultura. Porque o cuidado que eu tenho com as pessoas, eu conheço todos os meus colaboradores pelo nome, eu visito todos eles em casa e eu faço questão de fazer isso por amor, porque eu amo cada um deles, de verdade. Eu tenho um carinho, um afeto, porque isso é criado dia a dia. Eu passo mais tempo na minha empresa que em casa. Né? Então, assim, eu só vou para casa para dormir todos os dias. Então, eu moro na empresa e durmo em outro lugar. Né? Até falei, brinquei na reforma, não bota chuveiro, é capaz de eu já dormir aqui dentro da empresa. Então, hoje eu tenho uma relação com meus colaboradores de cultura. Quem for lá visitar vai ver que o sorriso no rosto desde a entrada, até o colaborador que ele fica lá dentro, lá na produção, vai estar sempre sorrindo. Mas assim, eu cuido do clima, eu cuido sempre do conforto deles. Hoje a nossa linha de produção ela é inteira climatizada com ar-condicionado, então é uma linha de produção que ela custa caríssimo para nós, mas tu vai ver eles no verão, às vezes chega lá o nosso colaborador trabalhando de jaqueta. Eu falei, putz, desliga o ar, né? Me ajuda, né? Mas porque eu prezo muito o conforto e a qualidade de serviço, onde todo mundo trabalha sorrindo. Para mim isso, cultura máxima.
O Gabriel já falou a palavra que é a palavra-chave, que é cultura, né? E a gente daí, comecei a minha fala falando de cultura, de uma relação externa, a gente fala de cultura num contexto mais interno de organização. A cultura nada mais é do que essa construção dos valores que a gente tem dentro da organização, alinhadas com ritos constantes, né? O rito é uma intencionalidade de algo que a gente faz diariamente. E esses valores que vêm de uma relação familiar, que são traduzidos diariamente, fortalecem o time. Né? Quando a gente tem um time fortalecido, a gente tem um time seguro. O que é a criatividade, se não a criatividade ela se desenvolve, principalmente com um ambiente, né, de alta customização que o próprio Gabriel tem, em um ambiente seguro. Né? Então, se eu não tenho um ambiente que me permita dialogar, conversar, dar uma opinião, trocar, né, entender que muitas vezes eu estou errado, tu está certo, vice-versa, e a gente compreender e a gente amadurecer enquanto grupo ou família nesse sentido, a empresa ela tem rachaduras aí, né? Então a cultura ela é muito importante, e essa cultura da escuta ela é muito importante. Daí vem uma outra palavrinha que eu acho que a gente pode sintetizar a esses ambientes, mesmo ambientes que são ambientes de empresas familiares, que é o desenho da nossa região, né, de grande maioria, é ter mais ambientes de escuta. Né, ambientes onde a gente consiga ouvir os outros, né, a entender os outros, a compreender isso e essas pessoas estarem juntas de coparticipação dentro do contexto de cultura. Não simplesmente de uma liderança específica que repete isso, mas ninguém entende por que está lá, ou às vezes está lá num quadro muito bonito, nossa missão, visão e valores, mas não é a prática. Não é a prática. Né? Então o rito torna essa visão, missão e valores como prática. Se ele não é trabalhado, ele morre ali e não acontece. Eu vejo isso um bom tema assim, que vocês entraram para falar de cultura, e que eu vejo que tem muito dessa questão, principalmente quando a gente fala de mercados que estão mudando, que tem imprevisibilidade. A gente está dentro de várias empresas e às vezes a gente, quando começa a descer as camadas, a gente começa a entender a insegurança das pessoas, porque não sabem o movimento que está acontecendo. Até conseguem, às vezes, prever também, junto com a companhia, o movimento de mercado, né, guerra, tudo isso, né, plástico vai subir, isso aí que a gente estava falando, mas às vezes não sabe qual que é a visão da liderança, então ficam com medo por conta disso. E aí muitas vezes a liderança não sabe como fazer isso também, né? Não sabe como, e aí eu trago toda a transparência e eu mostro a realidade do jogo, que às vezes não é a mais bonita também, eu também não sei, eu também tenho medo, mas o que vocês veem que a liderança, ou qual que é a dica que vocês dão, né, talvez isso, para quem está na liderança ou quem está na linha de frente também entender um pouco disso, que como é que eu trago o meu time que está abaixo de mim para cá, para me ajudar a construir isso, ou como é que eu mostro que eu também às vezes não sei o caminho, que eu também estou inseguro nisso, e trago essa transparência para o time. Eu penso que é como eu trato com meu filho de 9 anos de idade, a transparência com ele, né? Não tá legal, dessa vez a gente vai ter que dar uma segurada aqui em casa. Dentro da empresa é a mesma coisa. Eu chamo todo mundo para reuniões mensais e a gente fala sobre transparência, sobre tudo. Quando o mês é bom, eu falo também, ele sabe todos os números da empresa, tanto de faturamento quanto de prejuízo. Não tenho medo de falar, porque eles têm que entender que existe uma conta a ser paga, nem tudo é lucro. Eu gosto muito quando alguém fala, mas eu trabalho para o meu patrão. Eu sempre digo lá na empresa, dia que alguém trabalhar para mim, final do mês deixa o salário na minha mesa. Até hoje ninguém deixou. Então ninguém trabalha para mim, todo mundo trabalha para si e leva o seu salário embora. Então a gente sempre tem uma conversa muito transparente, onde deixa todo mundo seguro. Essa questão de transpassar insegurança, eu acho que não passa uma liderança forte. Eu acho que a gente tem a responsabilidade, desde que a gente abriu o CNPJ, de manter o negócio estável. Por mais que tenha imprevisibilidades, por mais que o mercado é muito dinâmico, por mais que o mercado é sempre cheio de incertezas, acho que a gente que está na ponta, a gente tem que ter essa segurança no dia a dia. Acho que houver, doa o que doer. A gente tem que saber a hora de trocar as peças, mexer as peças, tiver que reduzir, reduz, porque são muitas famílias em jogo. Já foi o tempo onde eu agia muito pelo coração. Hoje é razão, porque não tem como uma empresa hoje, 45 internos, mais 250 terceirizados diretos, eu ficar brincando de ser empresário. Não dá. A gente precisa ter essa consciência que existem famílias que estão ali. Sim. Olha, o mercado está diminuindo, a gente não vai conseguir manter teu emprego, já começa a olhar outro lugar, porque infelizmente eu não vou conseguir manter, e de todos os setores eu vou começar a eliminar por aqui. Faz parte do jogo. O mercado é assim, dentro de casa não tem essa opção, o filho vai embora de casa. Não é assim, vou ter que sustentar meu filho, faz parte. Agora, no negócio, a gente tem que ser razão o tempo todo. Sim. Dentro dessa lógica do Gabriel, se a gente vai expandindo a organização em tamanho, em peso, né, muitas vezes ela tem hierarquias, né, e como que talvez essa informação ela tange essas hierarquias. Talvez o CEO ou a equipe de direção
ali do grupo estratégico não quer colocar todos os dados em voga, mas como que a gente vai conversando com as operações e com os níveis de coordenação para que essa informação chegue de uma forma que essas pessoas entendam que precisa ter um movimento de mais foco, ou aqui a gente consegue talvez estar mais alinhado a isso e a isso, a isso. Então, como que os discursos vão conversando a cada camada de hierarquia é importante também. Mas a transparência é sempre em primeiro lugar, né? Concordo plenamente com o Gabriel nesse sentido. Eu preciso, enquanto, por exemplo, estagiário, entender que a empresa está num momento, muitas vezes, de corte. Né? Talvez eu nem saiba o número XY lá das coisas, mas está no momento de corte. Porque a gente precisa criar um senso de autorresponsabilidade nas pessoas. Alinhar a cultura com clareza desde sempre, e eu acho que esse é um trabalho constante que nunca acaba também, é uma metamorfose dentro da empresa, você vai cada vez mais andando para uma direção, vai ficando mais claro aquilo e você vai aprimorando aquilo que você acreditava que era a sua verdade, né? Então ela vai caminhando. O Lucas Miguel, que é um parceiro nosso, já gravou também aqui, está aqui hoje na plateia, ele tem uma frase que ele usou na analogia do ônibus, né? Quando você tem um caminho que você muda a rota, muitas vezes, às vezes quem está dentro do ônibus, se foi para aquela rota que você estava dizendo, não faz mais sentido a rota nova. Só que quando você tem uma cultura de semelhantes, que acreditam nas mesmas coisas, se você muda a rota, todo mundo talvez quer aquele mesmo destino, sabe? Então esse alinhamento de cultura ali dentro eu acho que é um ponto importante. Bom, a gente está entrando para a fase final, e aí agora sim a gente vai abrir um momento para perguntas e respostas aqui para a gente tornar isso mais rico, tá? Quem está acompanhando a gente, esse é um talk promovido pela TOTOS, parceira nossa, Mountain Filmes, também um grande parceira nossa, e a gente, aqui como Nexa, só faz esse papel de mediar um pouco do conhecimento dessas feras que estão aqui com a gente, o Gabriel e o Diego. Quem está acompanhando sabe que tem uma plateia, então agora é o momento onde a gente vai começar a trocar informações, fazer esse momento de Q&A aqui dentro. Então quem tiver a primeira pergunta e quiser já aproveitar esse momento de mentoria aqui, pode levantar a mão aí, por favor. Primeiro, qualidade, né, da conversa. Em geral, né, a gente vai dando uma dispersada, respondendo mas eu estava aqui ouvindo vocês, anotando algumas coisas, e me chamou a atenção, Diego, as tuas referências, né, que tu trouxe uma ou outra, Saramago, inclusive o Walter Hugo Mãe vai estar em Joinville daqui uns dias, né, que dizem que é o próximo. Gabriel, eu já te vi apresentando teu negócio, tua história, tô esperando teu livro, que eu sei que vai sair, tu me falou, mas, cara, tu tem uma base espiritual, religiosa muito forte, né, que tu leva pro teu negócio e tal, e eu acho que como escolha de filosofia de negócios é muito marcante, né, quase posiciona, né, quase cria uma cultura de atrair semelhantes também. Isso. Então, se tu quiser comentar um pouco sobre isso, eu lembro aquele dia que tu comentou na apresentação, acho que é legal pra galera ver, mas eu queria ouvir também, Diego, qual que é o teu background de filosofia de vida e de negócios e como que isso está relacionado com o trabalho, com a equipe que tu forma, né? Então, se puder trazer um pouquinho dessa visão, acho que vai ser legal. Então vou lá, né? A parte que eu mais gosto de falar, costumo não falar muito, mas quando estou dentro da minha empresa eu fico seguro de falar, mas essa marca ela aponta para cima 3 vezes, não é por acaso, é uma cobertura espiritual, onde eu falo de Pai, Filho e Espírito Santo, que cobre a gente o tempo todo. Algo que eu amo é impulsionar pessoas, então essa seta também representa algo que eu carrego, que eu gosto de sentar com as pessoas e estar nesses bate-papos e poder impulsionar de alguma forma, poder ajudar as pessoas, é algo que não é da boca para fora. Eu abro mão de muita coisa da minha vida para estar ajudando pessoas. A bandeira que está aqui representa a bandeira da vitória, né? Porque quando Cristo entra na nossa vida, muda tudo, muda o jogo, né? Onde nos traz a vitória. Eu estou para conhecer alguém que hoje ainda consegue viver sem Deus no centro dos negócios, porque é Deus que permeia tudo na minha vida. E quando eu olho de baixo para cima, ela mostra para mim 2 braços, assim, que é quando bate o desespero, todo empreendedor passa por dias de muito desespero, eu acho que quase todo dia. A seta para baixo também é os braços para cima. Ao contrário, Deus me mostrou o dia que tu estiver para baixo, é isso que tu vai fazer, vai me adorar, vai me buscar, e assim eu encontro solução para muitos dos meus problemas e desafios que não são pequenos pro tamanho que eu tô, mas eu encontro solução. Então daria para eu ficar falando horas e horas, né? A marca que ela mostra, ela é assim hoje, né? Do preto pro branco, branco pro preto, que quando Deus entra na nossa vida existe uma transformação. Depois que eu implementei isso como cultura dentro da empresa, realmente houve uma grande transformação no nosso cenário, né, diferente do que a gente faz lá dentro hoje. Ela representa, da tua mão aqui, representa unidade, né, mãos dadas, não importa a cor, não importa gênero, a gente ama todos igualmente. O poder da unidade dentro de uma empresa, ela faz toda a diferença no meio dos negócios, onde a gente, onde a gente trabalha junto, a gente trabalha unido, e essa cultura hoje é o nosso DNA. Muito bom. É isso.
Massa. Nossa, fez um pitch Resumo. perfeito. Falando um pouquinho da minha história nesse sentido, tem muito de imprevisibilidade na vida. Assim, hoje eu falo isso com uma natureza muito de maturidade que a gente vai tendo. Eu perdi minha mãe com 10 anos. E nenhuma criança espera perder a mãe, né? A mãe falecer com 10 anos de idade. E isso mudou totalmente o ciclo familiar ali. Fui morar com os meus avós e tudo mais. E o que me ajudou, além da relação de espiritualidade muito forte também, foi a arte e foi uma prima minha que ela era arte educadora e que ela começou a desenhar comigo várias coisas ali. E eu já curtia muito desenho e tudo mais. E o campo criativo se tornou um campo não só de escape, mas um campo de força. E ali, desde da parte lúdica, com Legos e outras coisas que eu tinha na infância e adolescência, a construção da cultura me levar aonde muitas vezes a imaginação poderia me gerar um movimento de conforto dentro de uma situação que era uma situação de luto muito pesada, né? Então, eu sempre digo que a arte e a cultura, elas te salvam muitas vezes, e a espiritualidade muito também, quando a realidade não faz mais sentido. Ou quando a realidade ela te leva para um caminho muito doloroso, né? Então, dentro desse cenário, eu comecei a colocar por mim que essas coisas me faziam muito bem e que eu poderia conduzir junto com outros times e outras, daí eu já num nível de maturidade profissional um pouco maior, né? Como que a criatividade pode também fazer com que as pessoas saiam de movimentos muitas vezes duros, muitas vezes que não trazem alegria para a vida delas, né? Que podem construir outras formas de olhar dentro desse sentido, né? E a criatividade nesse sentido se torna para mim esse fluxo total que ela me salvou naquele momento lá, né? Além daí lógico, né? Todo suporte de família, outras coisas, não posso, né, negligenciar isso, mas do quanto a gente tem, e daí é só um parênteses nessa fala, mas todos nós somos crianças que cresceram, né? Todo mundo aqui é criança que cresceu. E eu gosto muito de falar que nós somos crianças que passamos por um processo de adulteração, viramos adultos, né? E algumas dessas crianças adulteradas adulteceram, né, e ficaram doentes nesse sentido, né? Só que a gente não pode perder a essência do olhar de quem éramos nós enquanto crianças, criativas, questionadoras, curiosas, e que fazem com que muitas vezes nós entendamos que essa criança está aí, morando entre vocês, mas às vezes está abafada a um contexto cultural, de cenário que eu não... Você foi para a escola, teve que se moldar, Teve que né? se podar, não faz mais pergunta, porque muitas vezes na escola era podado, que chato lá, a Bruna que só faz pergunta, né? E parou de perguntar, né? Ou parou de perguntar numa mesa de reunião, porque o chefe não dá espaço para essa pessoa perguntar. Então, eu tento, por meio dos treinamentos e tudo mais, fazer com que a gente revisite essa nossa criança interior, que essa criança que está viva ainda, né? E que nos salva em movimentos que muitas vezes não fazem sentido. A minha pergunta é para o Gabriel. Eu conhecia já a UP, mas não conhecia a história em si. E falando de imprevisibilidade, muitos negócios de diversos setores nascem de, às vezes, algo que não foi pensado ou até talvez um medo de que algo ia quebrar o teu negócio. Olhando para um ecossistema que tu criou dentro do teu negócio, muitos desses negócios vieram mais de oportunidade ou de, às vezes, um medo que tu tinha de algo que até poderia talvez te matar ou algo que poderia atingir o teu negócio, mas virou um novo braço que trouxe faturamento, trouxe mais coisas, gerou mais empregos dentro do teu negócio. Eu queria entender essa tua visão de, às vezes, o que para alguns é perigo, para alguns é medo do mercado, para outros vira oportunidade, aí é na crise que nasce talvez as melhores. Eu sou a criança criativa que ele acabou de falar. Eu amo criar, então não é por medo, muito pelo contrário. Acho que existe uma dose de dopamina que o Gabriel adora enfrentar, e toda vez que eu tenho uma ideia, a diferença é que quando eu inicio algo, eu não inicio para não dar certo. Essa é a diferença. Onde eu inicio um projeto, eu vou até dar certo. Eu sou insistente, eu sou o teimoso, eu sou o perguntador, eu sou o cara, mas eu também estudo muito para lançar um negócio. A gente encerrou ontem um negócio que a gente montou faz pouco tempo, que é o Setup School, fez o Fly School. Eu fiz o Setup School, eu sou bisneto de professora, neto de professora, filho de professora, com coordenação e psicopedagogia. Então, eu descobri que eu amo ensinar, e eu não sabia que eu amava tanto, e ontem a gente encerrou a primeira turma com 28 alunos, onde a gente certificou 28 alunos através de uma escola de negócio com foco em vendas, que é um negócio totalmente novo. Já são, acho que, 9 negócios que a gente tem, muitos embrionários, mas nunca por medo, sim por criatividade, porque eu amo mesmo empreender. Esse é um desafio, né? A teimosia e a persistência são duas coisas que têm um sucesso que separa no meio, né?
O Gabriel a gente convive todos os dias, então eu vou até controlar na pergunta, porque depois ele vai... Mas, brincadeiras, eu acho que é um assunto muito interessante, né? Previsibilidade, a gente podia ficar horas aqui falando, tanto que os assuntos foram ecléticos, né? Desde cultura, espiritualidade, geopolítica e tudo isso. Mas entendendo o cenário que nós temos hoje, quando se fala principalmente de informações, como lidar, né? Porque quando você tem exceção de dados, você consegue ter previsibilidade. Mas quando você tem muita tecnologia, a velocidade acaba atrapalhando. Então, como lidar com isso? Ao mesmo tempo, com excessividade de dados, mas com uma velocidade muito grande ao que tange tecnologia e informação. Então, como você conciliar isso olhando para esse perfil que vocês falaram aqui, tanto cultura, geopolítica e todas as demais partes que envolvem uma empresa? Tem um termo dentro da comunicação que a gente usa muito, DIMAS, né? Não, Douglas. Dimas é perdão, aqui para a próxima. Beleza, Douglas. Que a gente usa muito que é a infoxicação. A gente hoje vive num cenário onde nós estamos intoxicados por informação. E não é conhecimento, é informação, né? Então, a gente, vamos lá, fazer um revisitar tempo. Há um tempo atrás, a gente saía de casa, o telefone ficava em casa. Né? A gente ia viajar ou saía do trabalho, o telefone saía do trabalho. Hoje não, hoje está aqui. A gente está respondendo coisas, né? O nosso colega até disse, eu estava aqui no WhatsApp também respondendo algumas coisas antes e ouvindo. A gente precisa entender que a gente não vai dar conta de tudo. Não vai. Não vai dar conta de todas as IAs que estão surgindo, tá? Não vamos conhecer todas elas, a gente não vai conseguir surfar em todas elas e a gente não vai precisar dominar todas elas. Existem dentro de muitos discursos o discurso do medo sobre o não entendimento daquilo. Se tu não souber operar tal coisa, se tu não souber tal coisa, tu vai ficar para trás. Será? A minha pergunta sempre não é uma pergunta de negação, mas é uma pergunta de questionamento dessa criança interior por quê? Por que isso é relevante? Por que isso é importante? O que isso me traz coisas? Questiona. Questiona o movimento, questiona a onda, questiona o excesso. Porque daí aí tu vai justamente compreender as coisas. É a pergunta que move o mundo, não são as respostas, né? Então a gente está dentro de um ambiente onde o excesso de informação é muito alto, a gente está totalmente cansado, estamos totalmente cansados, a gente não descansa mais no final de semana, porque às vezes a gente está lá no sofá, lá relaxou depois do churrasco, está lá rolando coisas e aquilo o nosso subconsciente está recebendo tudo esse excesso. Então criar filtros e questionar é o primeiro passo. Por que é importante? Ok, se aquilo faz um sentido na resposta, daí talvez eu vá lá me aprofundar dentro daquilo. Concordo. Mas eu penso a mesma coisa. Minha esposa fala, não dá para ser a mulher que está sendo postada. Que acorda às 5 da manhã, que treina às 5 da manhã, que amamenta, que faz escova, que faz maquiagem, que, né, não dá, é pesado. O que a internet está vendendo é muito pesado. Eu sou o cara que chegou com 41 anos de idade e tenho falado que eu quero me aposentar, no bom sentido. Assim, eu quero tocar as empresas de forma leve, tem que ser divertido. Menos celular, meu celular está sempre no não perturbe agora. Meu cliente que espere um pouco. Esse negócio não me responde, não me liga, não sei o quê. Já foi a fase que eu estava desesperado, precisando vender. Graças a Deus eu continuo precisando. Mas assim, a gente tem que dar tempo ao tempo, priorizar a família. Chego em casa, vou cuidar, estou com um filho de 9 e a minha pequena está fazendo 4 anos. Eu não vi ele fazer 9. Só trabalhando, cabeça dentro dos negócios. Então a gente tem que saber equilibrar isso tudo, né? O pessoal tem falado de equilibrar pratinhos. Olha, difícil pra caramba. Mas menos é mais. Concordo que não vai dar pra gente aprender tudo. Faz a tarefinha de casa, né? O básico, bem feitinho. Aproveita o café com o teu cliente realmente para ouvi-lo. Bota o celular no não perturbe. Desliga se possível. Curte aquele momento que ele não vai voltar mais. Tá com a esposa, desliga o celular. Curte aquele momento. Gente, isso é regra lá em casa já. Depois das 6, o celular fica lá na cabeceira. Vamos curtir a família. Vamos curtir o momento para desligar a mente. Esse dia eu fiz as contas de manhã. Das 6 horas da manhã, da hora que eu acordo, até as 10 da manhã, eu tinha feito 83 contatos diferentes. Eu falei, impossível não ficar doente. Impossível. Então, o que eu fiz? Comecei a botar alguns filtros, respostas automáticas para falar com alguém da minha equipe, para eu poder descansar a mente um pouco. Perfeito. Informação e pressa, tudo ao mesmo tempo, são coisas que te deixa cego, muitas vezes, numa questão. Sim. E doente, né? Nesse e daí tem, só antes da próxima pergunta, tem uma palavra que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para manter ela sempre com a gente, que é presença. Né? Como em reuniões, em movimentos como esse, nós estamos presentes de fato. Né? O revisitar a criança que a gente falou anteriormente, a criança ela é presente.
Né? A gente tem um sociólogo indígena, agora fugiu o nome dele, o Daniel, agora me fugiu o sobrenome dele. Mas ele fala que a criança não precisa ser. A gente geralmente pergunta, o que tu quer ser quando crescer, né? A criança já é. E esse já é a presença que nos falta como adulto. Né? Porque a gente tem tanta coisa que abraçar tanto do mundo, que às vezes a gente esquece dessa presença com o filho, com o cônjuge, qualquer outra coisa dentro desse sentido. Presente de alma, né? Presente Mesmo de de mente, presente, né? De Presente, mindset. presença. como nós estamos aqui, né? Com essa Tempo- presença. Tempo de qualidade. Agora sim, Dimas. Agora sim, Dimas. Boa noite, obrigado pelas colocações de vocês. Eu acho que vocês dois têm idade para ser meus filhos, né? Mas é incrível como quanto mais a gente quer aprender, mais jovem a gente fica, né? E eu também sou professor de ensino superior e também sou filho de professora. E uma coisa maravilhosa que eu escutei aqui é que eu queria que alguns pedagogos que eu conheci ao longo da minha vida, porque eu trabalho muito com empresas nesse momento ainda, apesar de ser professor, além de professor, e uma vez eu questionei uma professora da área de pedagogia do porquê que os pedagogos não estavam dentro das empresas também fazendo atividades de ensino dentro das empresas, ensinando os trabalhadores a fazer tarefas, a cumprir determinados ritos, certo? Ela assim, tu tá maluco? Como que uma pedagoga vai ensinar um cara do capital? Né? Então isso me chocou muito quando eu estava começando há 20 e poucos anos atrás, aí, quase 30 anos, a trabalhar com ensino superior. E eu já trabalhava com consultoria empresarial. Então, o quanto isso fez falta dentro das organizações. E que mais me choca é que as escolas não se tocaram disso também para ensinar isso. Ensinar não é só formal. É esse informal dentro da empresa que mantém os salários dos professores, certo? Então, massageou o meu ego colocando isso. Eu posso fazer uma fala do Por favor. Não, por favor, finalize, Dimas. E o segundo, aí é mais direcionado ao Diego, vou fazer as duas colocações, depois eu faço a minha pergunta. O Diego, é Diego, né? Não estou errando o teu nome, não é Diogo, né? Diego. O Diego, é sobre ritos. Eu queria colocar isso porque o que mais sustenta as organizações mais longevas são os ritos, né? Nós temos bancos na Holanda, empresas, universidades na Europa com mais de 1.100 anos. No Brasil temos universidades, as melhores universidades brasileiras são as mais antigas, são as que mais sustentam os ritos e que mais exigem os ritos, certo? E eu acho que falta um pouco dentro daquela empresa que tem problemas e não consegue. Como a gente desenhar essa estrutura de ritos para que as empresas entendam que precisa ter rito? Porque se não tiver, a gente não consegue ensinar direito por causa da pedagogia, que é um conjunto de ritos. A gente só não percebe isso, mas como é que a gente aprende, pelo menos quando eu aprendi, né? Como é que a gente aprende a ler? Repetindo. Repetição nada mais é do que um rito sequencial daquilo que a gente precisa fazer. Então, como que a gente transfere isso para dentro de uma organização e faz isso virar rito? Bom, é muito legal e para mim sempre me emociona falar de educação porque eu fui professor de ensino superior por 17 anos. Parei só em 2024 pelo nascimento do meu filho que eu queria ficar à noite com ele, né? Então, hoje não deu, mas assim, eu abro as exceções para os amigos, mas eu sempre estive conectado com o mercado e com o ensino superior, né? Tenho até alguns ex-alunos aqui, né? Os meus queridos aí, que estão aí na plateia também. E essa construção, para mim, sempre foi um laboratório. Como que eu trazia contextos da academia e levava para o ambiente de trabalho e vice-versa. Isso sempre operou de uma forma muito rica e de construção. Agora, indo para a tua pergunta, Dimas, sobre a relação de ritos, tem a equipe do Plano de Saúde de São José que está aqui, né? A Jennifer e o Gabriel estão ali, que a gente fez um trabalho em parceria junto com a Ritmo que é uma empresa de gestão de pessoas, que tem um projeto chamado Projeto Cultura, que eu atendo como consultor dentro desse projeto, e que é justamente a gente construir por meio dos valores daquela organização esses ritos que vão fortalecer
ritos de celebração, que daí não é simplesmente, vamos ter ideias, né? Ideias e ações. Não, vamos colocar coisas cadeadas. Rito de celebração, rito de integração, rito de resolução de conflitos. A gente organiza esses tipos de ritos, essa categorização, e coloca ideias naquilo que é mais necessário daquele momento da organização. Porque às vezes a gente quer, muitas vezes, construir ritos e a gente constrói eles pela cabeça da gestão. Não, eu acho que o povo precisa se engajar mais, eu vou fazer tal coisa. Isso precisa ser coletivo. Como é que a gente fez lá no plano, né? A gente reuniu grupos maiores, depois um grupo menor que decidiu caminhos, e esses caminhos hoje, pela consultoria lá da Ritmo, estão seguindo. Então é construir a mais mãos, para a gente ter equipes, para ter o senso de pertencimento, porque a cultura não é construída por mim, né, dono, ou diretor, ela é construída pelo time, que abraça e entende aquilo como um caminhar onde todo mundo está fazendo o mesmo trânsito e a mesma rota. A gente entende que vai ter dentro do movimento pessoas que vão ser aquele braço que vai segurar a gente, que vai levar junto, e vão ter os detratores. Vai acontecer. Identificar isso dentro da operação também é importante. Porque nem todo mundo vai estar no mesmo cenário, na mesma página, né? A gente precisa compreender isso e ter o apoio principalmente da liderança e o trabalho junto com a liderança. Porque se a gente não tem a liderança abraçando, se não tem, às vezes, o CEO abraçando, esquece. Tá? Mudar essa relação de rito, ou construir os ritos, ou construir cultura, é um trabalho de todos, mas que a direção, a liderança tem que puxar muito isso junto. Muito pelo exemplo, né? E pelo exemplo, pelos focos. Não sei se te respondi aí, mas é isso. Obrigado pela pergunta. Gabriel é um cara muito conhecido também pela questão de relacionamento dentro do mercado, um cara muito prestativo, comentou um pouco sobre isso, está sempre disponível para gerar valor, gerar relacionamento, impulsionar pessoas. Diego também muito conhecido dentro do mercado por sempre ter esse bom relacionamento, né, tanto no cenário acadêmico quanto no cenário corporativo, então sempre foi uma pessoa muito acessível também dentro de todo mundo que pelo menos estava dentro da rede de contato. Quando a gente fala do mundo que muda tanto, e aí a gente fala de online, offline, pandemia, tudo isso que a gente começou no nosso cenário, a gente fala de relações entre pessoas, né? E aí, isso, eu sempre falo em marca, assim, no final, as marcas mudam, muda o canal, muda o contexto, mas confiança é uma coisa que no final nunca muda, né? É o estímulo geral. Marca é a reputação que eu gero, confiança para uma pessoa escolher. Nesse mundo que muda tudo, como que vocês veem o papel do relacionamento, da liderança, seja dentro, né, da casa para dentro, da casa para fora, como que vocês veem esse papel, assim, nesse cenário que muda o tempo todo? Eu acho que a integridade de caráter é algo que é imutável, deveria ser pelo menos, porque isso te consolida para qualquer cenário. Eu já passei por crise de ficar com dívidas de mais de $500 mil, então ter que comer em casa e no outro dia bater na porta do meu fornecedor e pedir para ele, por favor, não deixe de me fornecer, eu vou te pagar, e honrar até o final, doendo, sofrendo. Eu acho que isso trouxe muita credibilidade no meu ramo. Isso foi com todos, né? Eu sou de um ramo que é extremamente complexo, fazer roupa para ser humano com prazo de entrega. Então, eu já errei muitas vezes, mas em todas as vezes que eu errei, eu soube reconhecer o meu erro, não só pedir perdão, mas resolver todos eles. Nunca deixei rastro para trás. Eu digo que, estava conversando esse dia até com a minha esposa, que acho que a maior honra de um vendedor é tu poder entrar pela porta da frente de qualquer empresa, sentar na mesa e sair pela porta da frente, onde eu nunca precisei fazer nenhum tipo de artimanha para vender o meu produto, sendo que ele sempre foi o mais caro, mas também por ser o melhor do mercado, um mercado altamente prostituído. Então isso para mim tem muito valor. Pro resto da vida eu vou carregar, independente do mercado que eu estiver, né, independente de qualquer empresa que eu for trabalhar um dia, não sei, amanhã a gente não sabe, eu posso estar trabalhando com o Diego, eu posso estar trabalhando contigo, posso estar com alguém aqui. Isso é uma carreira que se consolidou. Isso se constrói, mas primeiro dentro de casa, né? Hombridade, caráter, honra, aquilo que eu falei, constrói família. Eu sou do tempo que a gente pedia benção pai, benção mãe. Então eu sou dessa cultura. Dentro desse cenário que o Gabriel fala, eu acho que a relação da gente sempre se colocar como um eterno aprendiz. Conecta muito com a fala do Douglas, a pergunta dele. A gente, hoje, com esse excesso de informação, e com o mesmo que tu colocou, Gabriel, da tua esposa, não dá para ser essa pessoa que a gente vê em um filtro, né, e vê em um contexto social. Esse contexto social alimenta muito também um foco de vaidade. E muitas vezes o líder, o CEO, que está crescendo, está desenvolvendo, ele também vai entrar em níveis, muitas vezes, sociais, que são diferentes do que ele vinha. E vão fazer, muitas vezes, com que ele deixe de lado coisas que levaram ele até lá.
né? Então, não perder essa relação humana e essa relação de humildade, ela é essencial para a gente sempre se reconhecer como um aprendiz, porque a gente vai tropeçar, a gente vai aprender, e se essa pessoa ela acha que ela está errando, ou tal, não é por causa dela, ou tal, ela em algum momento ela vai sofrer muito mais, né? Agora, se a gente está sempre com esse olhar e peito aberto de que eu vou estar sempre aprendendo a partir de todos os desafios e coisas que vão estar acontecendo, e com o outro, essencialmente, nas relações que eu vivo, eu vou só evoluir nesse sentido. Eu penso muito também no relacionamento, quando eu saio para vender, na verdade a venda sempre é consequência, né? A gente sempre sai para ouvir, a gente é psicólogo, a gente é psiquiatra, a gente é tudo um pouco. E quantas vezes eu fui tratado num atendimento? Quantas vezes eu fui para... Um dia não estava legal, eu disse, pô, vou lá naquele amigo meu, que já é cliente meu, vamos lá trocar uma ideia. Muda o ânimo, né? Isso é uma coisa que tem se perdido, porque a automatização... fala de qualquer jeito, fala rápido e tal. Eu sou o cara que, para mim, a regra do cafezinho ela não muda. Relacionamento através do cafezinho não muda. Então, assim, quer consolidar uma carteira de cliente, gasta tempo tomando café. Gasta tempo. Vai visitar de verdade, vai lá. Esses dias, até ontem ainda falei no Setup School, eu fui numa empresa que estava para fechar, que eles vendem galinha caipira. E eu falei, cara, preciso comprar galinha caipira, levar lá na casa da minha avó, pra gente ter um almoço em família, trazer de volta aquela cultura da família. Eu fiz isso. Te dá insight o tempo todo ali. E aí eu fiz o relacionamento de novo com o meu tio, fazia tempo que a gente não conversava, ficamos um tempão conversando, fiquei sabendo das histórias dele, chorou, sorrimos. Então, como é importante hoje a gente trazer de volta a essência. Total. A gente vê um Flávio Augusto, que há 2 anos atrás falava muito sobre lead e tráfego, falando de voltar no porta a porta. Porque relacionamento de porta a porta não muda. Na minha opinião, não muda. Tem um conceito que eu defendo muito, que relacionamento é diferente de relação comercial, né? Então, tudo bem vender, tudo bem e tudo certo. Às vezes até melhor. Porque quando você se propõe a fazer relacionamento, você tem que entender que é uma moeda que você dá. E pode ser que venha. Mas você dá, é de cima para baixo, né? Eu entrego aquilo que eu posso entregar. Então, a gente confunde muito, fala muito de networking, mas às vezes o conceito principal de gerar relação eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu máximo, eu vou gerar a minha conexão e por consequência talvez a outra pessoa também queira se relacionar comigo e também faça isso. Bom, encerramos, a gente vai continuar o papo aqui depois, queria agradecer muito Gabriel por estar aqui, por ter vindo aqui mais um dia, estava devendo uma visita, o cafezinho aqui ainda não saiu, mas eu já ouvi, já anotei aqui, e Diego também por ter vindo novamente aqui, né? Já esteve aqui em algumas edições do Dose aqui com a gente, alguns projetos que a gente duplou, é um prazer estar revendo vocês e conversando aqui com vocês também. Bom. Agradecer todo mundo que esteve aqui, então, relembrando, é um talk com plateia, então muita gente estava aqui assistindo. Obrigado por todos vocês, a gente acabou de falar, essa questão de tempo é algo muito valioso, né? Como diz o Lucas, a última vez que alguém parou para me escutar aqui na frente, eu paguei R$250, né? A piada da consulta da psicóloga. Então, esse tempo, ouvir a atenção de vocês, como o Diego comentou, estar presente mesmo, de fato, é algo mágico e eu acho que agradeceria vocês por estarem aqui. Muito obrigado. Diego, onde é que o pessoal te encontra aqui? Rede social? Onde... Sim. Podem me encontrar sábado de manhã na praça, não tô brincando, mas também faço esses passeios. Bota teu endereço nos parques aqui. lá de Criciúma com meu filho, direto, no domingo. Mas podem me encontrar nas redes sociais no @Diego Piovesan, com SAN no final, ou @Metolude, com I no final. Gabriel, onde que o pessoal te encontra? Encontra Up? Gabriel Fernandes, com Z no final, e a Custom vai me encontrar lá também, e domingo geralmente eu tô na igreja, adoro. O pessoal que está assistindo a gente, então, vai estar aqui na legenda também, o @ de todo mundo. Legal. Se inscrevam, né, no canal, acompanhem aqui, a gente tem bastante conteúdo legal, todos os meses a gente grava. A gente vai gravar um próximo agora sobre ambidestria, então vai entrar nesse assunto também para falar presente e futuro. O parceiro nosso que está confirmado é o Igor Drude também, vai falar sobre isso, porque justamente eu acho que esse é o papel nosso aqui, provocar um pouco dessa metamorfose que acontece o tempo todo aqui dentro. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui, continuamos o papo e encerramos nossa gravação.